Na época dessas histórias, eu tinha de 7 a 8 anos, completando os 9. Naquele tempo a gente não sabia as idades certas, não. Você que já era mais grandinha, prestava muito bem atenção. Então tinha história de todo jeito, falava de bicho, de muita coisa. E da minha avó, ela contava a minha mãe, né? Que nesse tempo, já passado há muito tempo, minha mãe já não tinha mais a Bisa, já era a mãe dela. E depois da mãe dela, ela passou pra gente. Já quem contava essa história já não era minha avó, era minha mãe, que minha mãe aprendeu com ela. E aí tem essa da sereia. Naquela época, eu vou começar ela para vocês ver como é. Ela passava do rio e encontrava com a perna do mar. E ela ia lá e passava o dia nadando. Como de primeiro os pais trabalhando, não se preocupava muito por onde as crianças andavam. E Teresa, essa tá danada nadando e nadando, e ia por muitos cantos. Era igual um peixe. Em determinado tempo, ela cresceu e foi crescendo e crescendo e ficou uma moça. Aí ela entrava na água, chegava e achava a concha do mar, achava coisas no mar. Aí passava navio e perdia muita coisa. Navio afundava. Ela entrava no mar e achava coisas. Ela chegava, ela aparecia com presilhas no cabelo, aparecia com aquelas coisas. Depois ela deu para viver na água direto. Então, aí na história, ela diz que ela teve um acidente e Teresa caiu na água, alguma coisa assim. E os pais de Teresa disse: Teresa, ela gostava muito de mar, gostava da água. Então, vamos jogar ela na água? Jogou. Aí disse que Teresa achou uma parte de um barco que ficava pelo lado de fora. Disse que ela chegou, se debruçou na parte desse barco e ficou debruçada. E nesse tempo, as pernas dela virou uma cauda de peixe. Aí disse que ela ficou, como o povo chamava, de encantada. Colocaram o nome dela de Sereia. Os pescadores descobriram. Disse que à noite, quando os pescadores passavam naquele lugar e jogavam as redes, disse que ela cantava aquela cantiga bonita e gostosa de se ouvir. Na cova da ira aparece Maria, olhando os teus filhos de noite e de dia. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Naquela onde ela estava, disse que fazia assim uma volta na água, que aquela água brilhava. E aí disse que os homens olhavam, disse que via ela com a mão no queixo, disse que balançando aquela cauda, aquela moça mais linda na água. E aí ficou, é tanto que nessa história eles contavam assim, né, como foi essa criação dessa moça, como foi que aconteceu isso. E botaram que ela é, hoje botaram, um chama Sereia, outro chama Janaína, aí diz que ela é a dona do mar, outro diz que ela é o guia dos pescadores, aí diz que quando os pescadores estavam sem pescar direito, dizia assim, ô Janaína, ô Sereia, nós vamos te dar uma flor para tu ir botar peixe pra gente. Aí disse que jogava pente, jogava sabonete, jogava perfume na água para ela. E aí disse que ela ia fazendo aquela claridade por cima da água e ele seguindo com o barco. Quando ela afundava, ele jogava a rede e disse que saía cheia de peixes. É assim aquelas histórias que eu acho que elas faziam isso para poder fazer a gente ficar feliz. A gente ficava sentado com o olho duro em cima de minha mãe, achando aquela coisa mais linda, que minha mãe fazia movimento com a mão, mexia com o cabelo, dizia que os cabelos dela eram lindos, dizia que ela penteava e ficava em pé dentro da água penteando. E foi assim, e disse que é por causa disso que hoje existe, que aí ela dizia assim, quando vocês estiverem grande, tomar mais conhecimento, vocês vão ver que existe uma santa que o povo chama de sereia, que é um peixe do mar em forma de mulher, né? E aí existe muito nome, muita coisa com ela, mas a gente tinha essa história assim, da forma dessa menina que criava, era criada
na beira do mar, e desde pequena era igual um peixinho, só vivia na água. De acordo com o acidente, jogaram ela na água, só que ela não morreu. Aí o povo dizia assim que era encantada. É tanto que diz que nesse lugar chamava Poço Encantado. Minha mãe, a minha avó disse que esse tempo, que o povo, daquele tempo dela, que eu nem sei mais o que seguiria ser, disse que cansaram de ver ela mesmo pessoalmente. Diz que loura, diz que sentava assim numa pedra, e muita gente disse que via ela passar, ouvia ela sentada nessa pedra. Sabe Deus, o mundo é composto de tudo, né? Mas existia todas essas coisas.